Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 10 ao versículo de número 20. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler, queridos, do versículo 10 ao versículo de número 20. Efésios 6, do 10 ao 20, a palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Deus, nós não queremos olhar para a Tua palavra, Deus, como se fosse uma literatura qualquer, como se fosse um livro de fantasia. Nós não queremos olhar para a Tua palavra, Deus, como se fosse um manual de instruções de algum equipamento que nós adquirimos. Nós não queremos olhar para a Tua palavra, Deus, como se fosse tão somente um punhado de dicas para vivermos bem. Deus, nós queremos olhar para a Tua palavra, meditar nela, como sendo a palavra viva do Senhor, que pelo Teu Espírito fala conosco, que pelo Teu Espírito rasga a nossa mente e coração, a ponto de sermos transformados e impactados. Pai, por favor, nós pedimos que pelo poder do Senhor, que age na igreja, que habita na igreja, pela ação do Espírito, o Senhor venha ministrar nas nossas vidas. Deus, transforma a nossa vida hoje. Que a Tua presença, o poder do Senhor e a clareza daquilo que o Senhor faz de extraordinário no nosso meio, possa mostrar a glória do Senhor nas nossas vidas. Opera, Deus, com graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler talvez seja um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Se você é uma professora de escola bíblica para as crianças, muito provavelmente você já deu essa aula mostrando cada uma das partes da armadura, e eu não duvido que você inclusive já tenha até montado essa armadura lá na sua casa, guardando para quando você tiver que ministrar essa aula novamente. Todo mundo que cresceu na igreja e que participaram da escola bíblica na infância, com certeza ouviu falar a respeito da armadura de Deus. Inclusive, eu não duvidaria que alguns dos irmãos aqui fossem capazes de citar
cada uma das partes da armadura, de cor, de cabeça, apenas lembrando do texto bíblico e de como esse texto fica armazenado na nossa mente e coração. Nós praticamente crescemos ouvindo e sabendo e conhecendo a respeito da armadura de Deus. No entanto, queridos, eu acredito que é possível que alguns de nós nunca tenham sequer usado esta armadura. Eu digo isso, queridos, porque o texto é bastante claro. Nós usamos a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 11? O Senhor nos dá a sua armadura para que nós possamos resistir no dia mal. Ele fala isso no versículo 13. Acontece, irmãos, que nós somos tão materialistas a respeito das nossas lutas, das nossas dores, das dificuldades que nós enfrentamos, dos problemas cósmicos que vivem nos atacando e atacando a igreja e atacando a realidade da existência. Nós somos tão materialistas que nós nem sequer consideramos as realidades espirituais das quais o apóstolo Paulo fala nesse texto em especial, onde ele descreve os nossos inimigos no versículo 12. A minha impressão, queridos, é que como nós nunca sequer consideramos a existência de inimigos espirituais, nós nunca acabamos usando essa armadura de Deus. Em outras palavras, irmãos, como nós achamos que lutar contra as forças espirituais do mal é coisa de pentecostal, nós acabamos achando que essa armadura é desnecessária. E qual é o problema disso, irmãos? O problema é que nós nos vemos completamente desprotegidos. É exatamente por isso, queridos, que nunca conseguimos lidar com as nossas tentações, com os traumas que assolam a nossa alma, com a malignidade das pessoas que estão à nossa volta, com a perversidade, com a imoralidade que domina esse mundo tenebroso. Vejam, normalmente nós lidamos com os inimigos do povo de Deus de maneira absolutamente natural. Nós apelamos para a política, para os conceitos filosóficos, para a sociologia, para a educação, apelamos até para a justiça dos homens, e ainda que o Senhor também nos capacite em muitas destas áreas, nós acabamos por tratar todos os nossos problemas do ponto de vista da psicologia, da ciência, da naturalidade da vida. Sejamos honestos. Será que nós realmente pensamos que o problema do nosso país são principados e potestades? Quando nós olhamos para a educação e para a realidade acadêmica, universitária dos nossos dias, será que nós de fato vemos essa realidade como um reflexo da atuação das forças espirituais do mal nas regiões celestes? Se nós formos debater a respeito da injustiça praticada, da corrupção, da imoralidade, quantos de nós verdadeiramente enxergariam que o problema está nos dominadores deste mundo tenebroso? Eu estou convicto de que nós atribuiríamos estes problemas, os problemas do nosso país, os problemas da vida, a uma realidade política, ou então uma orientação ideológica, ou então a um pensamento econômico, ou então a história, o jeitão do brasileiro, ou então a nossa situação psicológica, social, educacional e por aí vai. Nós pensamos, queridos, que nós somos desse jeito mesmo, por causa dos medos, dos traumas, da nossa ansiedade, da nossa depressão, e por causa disso, ao invés de usarmos a armadura de Deus, nós fazemos terapia para resolver coisas espirituais.
Quantos cristãos, queridos, vivem aprisionados nos seus traumas, nos seus pecados, sofrendo com a depressão, com a ansiedade. Há anos fazem inúmeros tratamentos, acompanhamentos, terapias, tomam remédio e mesmo assim continuam vivendo pesarosos, completamente algemados ao passado, sem forças para encarar o presente ou então sem qualquer perspectiva para encarar o futuro. Quantos cristãos são atacados cotidianamente por colegas de trabalho, por vizinhos, por parentes ímpios, instrumentos de Satanás, e tudo o que fazem é cortar relações. A gente chama de relacionamentos tóxicos. E nós então simplesmente passamos a ignorar aquela pessoa. O nosso problema, queridos, é que nós nunca pensamos que pode ser o diabo. Ou se pensamos, infelizmente nós não fazemos absolutamente nada a respeito disso. Nós continuamos a lutar contra o príncipe deste mundo, como Jesus fala lá em João capítulo 16, usando armas naturais. Agora pensa bem, eu sou terrível em matemática, terrível, sempre fui, desde a minha infância, na infância até passava, mas a partir da minha adolescência, terrível de matemática. Mas você concorda comigo, e eu não sou das pessoas mais burras, né? Você concorda comigo que se eu pegasse e me dedicasse para estudar matemática, em algum momento eu ia aprender, né? Se eu ficasse 10 anos estudando matemática, gente, eu ia aprender. Eu não consigo acreditar que eu não aprenderia. Agora, você já imaginou se eu passasse 100 anos estudando matemática? Você já pensou se eu passasse 1000 anos estudando matemática? Gente, eu era o Einstein, entendeu? Ninguém ia saber mais de matemática do que eu. Posso te contar uma coisa? O príncipe deste mundo estuda política, sociologia, psicologia, filosofia, antropologia e todas as outras ciências há milhares de anos. Quando nós tentamos encarar o príncipe deste mundo através das coisas naturais, queridos, nós estamos lidando com algo que ele conhece de sobra. Que ele sabe muito bem como funciona. Por que, queridos, nós nunca consideramos a possibilidade de que o nosso inimigo esteja lutando contra nós? É verdade, queridos, eu sei que muitos erros e muitos abusos foram cometidos ao longo da história da igreja, e abusos e erros sendo atribuídos a Satanás e aos demônios. No entanto, queridos, o erro e o abuso cometido por muitos não deve ser uma desculpa para nós ignorarmos a verdade de que os nossos inimigos estão nos atacando continuamente. Qual é a primeira coisa que você faz quando você chega em casa do trabalho? Quando eu volto para casa no domingo à noite, logo depois de pregar ou não, depois de conduzir o culto, a primeira coisa que eu faço é tirar o terno. Tirar o terno, tirar a gravata, colocar o pijama. É aquele momento em que eu penso assim, ufa, o dia de folga começou. Para quem não sabe, eu tiro o meu dia de descanso. Nós, né, Rev, tiramos o nosso dia de descanso na segunda-feira, queridos. E quando eu chego em casa, depois do culto à noite, então, ufa, o trabalho terminou, agora eu posso descansar. O nosso problema, queridos, é que com relação a Satanás, nós achamos que nós estamos vivendo num eterno dia de folga.
Afinal, se nós nunca sequer consideramos a existência desses inimigos, então por que usar uma armadura? Por que nós devemos ficar firmes? Se o inimigo quase nunca ataca, então está na hora de descansar. Está na hora de tirar a armadura e vestir o pijama. Acontece, irmãos, que o fato de não considerarmos que o diabo continua agindo não faz com que ele tenha desistido de nos atacar. As nossas necessidades continuam as mesmas. E o maligno está ativo e, infelizmente, por perto. Alguns arrogantemente falam assim, mas pastor, isso não acontece na igreja presbiteriana. Aqui na igreja presbiteriana nós não ficamos chamando, então ele não vem. Ah, é verdade, porque o diabo tem um senso ético muito peculiar. Ele só vem quando a gente chama, né? Gente, o diabo é metido, ele aparece sem ninguém chamar. Acontece, queridos, que a única forma de nós ficarmos firmes é se nós dependermos do poder de Deus que está disponível para a igreja, irmãos. É na dependência do poder de Deus que nós prevalecemos contra o inimigo. Paulo, nesse texto, queridos, está convocando os cristãos a colocarem o poder de Deus em prática. Não é apenas para nós contemplarmos a glória e o poder de Deus. Não, ao contrário, o poder de Deus está à disposição da igreja e nós precisamos colocar ele em prática. Mas veja que curioso, queridos, nós não somos chamados em momento algum para vencermos essa luta. Ao contrário, a grande instrução que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto é que nós devemos ficar firmes contra o inimigo. No versículo 11 ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. No versículo 13, 2 vezes, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. No versículo 14, mais uma vez, portanto, fiquem firmes. A nossa tarefa não é vencer, irmãos, é ficar firmes. Porque Jesus já venceu os poderes das trevas. A vitória já está garantida. No entanto, queridos, nós ainda não experimentamos de todos os benefícios da vitória em Cristo. E por isso, esses poderes malignos ainda existem. Eles ainda continuam agindo. O reino de Deus está estabelecido em Cristo, mas existe uma facção rebelde, um império de trevas, parasita, de inimizade contra Deus, que continua atuando, e é por causa disso, queridos, que nós precisamos ficar firmes, e é justamente isso que o apóstolo Paulo está nos instruindo nesse texto. É por isso, queridos, que nós devemos ficar firmes. E o versículo 13 nos diz que nós precisamos ficar firmes, realizando grandes obras no dia mau. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Nós precisamos ficar firmes, realizando grandes obras no dia mau. O versículo 13 nos mostra isso com clareza, quando o apóstolo Paulo nos diz, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa expressão dia mau, queridos, no Novo Testamento, normalmente tem uma conotação quase que apocalíptica. Normalmente está se referindo, está associado aos eventos que marcam o fim dos tempos. No entanto, aqui, queridos, é apenas uma forma que o apóstolo Paulo tem de dizer que nós vivemos em um tempo de dias maus. Paulo já utilizou esse conceito antes na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 16, quando ele diz que nós devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. O que a palavra de Deus nos mostra, queridos, é que nós vivemos em um tempo de dias maus.
Isso quer dizer que por causa da maldade que existe no mundo, por causa dos principados e potestades, por causa dos dominadores deste mundo tenebroso, qualquer dia pode ser um dia mau. Basta que o diabo resolva atacar a igreja, basta que o diabo resolva atacar os cristãos, a sua vida, e nós passamos a experimentar desse dia mau. E sejamos honestos, queridos. Não parece que existem dias muito mais difíceis que outros? Não existem dias em que as nossas tentações são muito mais difíceis de lidar? Não existem aqueles dias em que parece que dá tudo errado? Sabe aquele dia que o seu trabalho foi especialmente estressante? E que normalmente é o mesmo dia que seus filhos parecem mais desobedientes que o normal? E que, curiosamente, é justamente nesse dia que o pneu do carro fura. E que você, ao mesmo tempo, está com uma terrível dor de cabeça. E que a prefeitura resolve fazer uma obra na rua da sua casa às 6 horas da tarde, provocando um congestionamento de 1 quilômetro. E no mesmo dia, o vizinho resolve dar uma festa, tocando sertanejo universitário. Ah, gente, se isso não é um dia mau, tá difícil. Sabe aqueles dias em que tudo de ruim acontece? Sabe aqueles dias em que você não consegue dormir, nem usando o difusor de óleos essenciais? Sabe aquele dia em que pensamentos perversos povoam a sua mente e que tudo o que você faz te leva a pecar? Sabe aqueles dias em que você vai ministrar na igreja, ou então tem algum evento importante e que parece que está tudo dando errado? Sabe aqueles dias que você tem uma decisão importante para tomar no trabalho e acontece de tudo e você não consegue nem orar para pedir para Deus te direcionar naquela decisão? Então, nesses dias, o inimigo das nossas almas olha para nós e diz com toda a sua malignidade: bem-vindo ao dia mau. Queridos, todos nós experimentamos dias maus. Dias em que os ataques de Satanás vêm sobre nós com uma força extraordinária e que as tentações parecem muito mais fortes. O problema, irmãos, é que nós tentamos resistir no dia mau, ignorando que existe um dia mau. Como nós não vemos essas coisas como armadilhas de Satanás, queridos, então nós tentamos resolver cada uma dessas coisas com um sofá e Netflix. Como nós achamos que esses problemas são coisas naturais que acontecem e normais, a gente acha que um bom jogo de futebol na TV pode ajudar a resolver o nosso problema. Mas a única coisa que pode nos fazer resistir no dia mau é vestirmos a armadura de Deus, queridos. Só o poder de Deus pode nos manter inabaláveis em dias assim. E mais do que isso, queridos. Perceba, o apóstolo Paulo, ele não diz que nós temos que tão somente sobreviver a esse dia, ou apenas existir nesse dia. Mesmo em dias maus, queridos, nós somos chamados a realizar grandes obras, sinais e prodígios. O versículo 13 fala sobre um dia mau em que nós vencemos tudo. Eu confesso, queridos, que esse versículo sempre me pareceu um pouco estranho. Na minha cabeça nunca fez muito sentido que eu precisasse permanecer inabalável, mesmo depois de ter vencido tudo. Como assim? No entanto, queridos, a palavra vencer aqui não está relacionando com uma vitória conquistada ou com essa vitória de Cristo, mas no sentido de um objetivo que foi cumprido, ou como nós podemos entender, uma tarefa que foi realizada e que foi muito bem realizada. Entendo, queridos, que o apóstolo Paulo não está nesse momento fazendo uma vitória, uma referência à vitória definitiva em Cristo,
O que ele está nos dizendo, queridos, é que mesmo nos dias maus, nós precisamos resistir a Satanás. E mesmo nos dias maus, nós precisamos continuar realizando grandes obras. Afinal de contas, você não vai ligar para o seu chefe dizendo: hoje o diabo está demais, patrão, eu vou ficar em casa. Você não vai fazer isso. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós aprendemos algumas coisas que acontecem no dia a dia do povo de Deus e que muitas vezes nós simplesmente ignoramos. É verdade, irmãos, que ao longo da história da igreja, alguns homens e mulheres consagrados foram alvo de dias muito mais terríveis do que os nossos. Diz que até hoje, depois você confirma com o Alessandro e com a Catiane se é verdade, lá no quarto de Martim Lutero, onde ele traduzia a Bíblia para alemão, tem uma mancha de tinta na parede. E quando perguntaram para Lutero por que aquela mancha, ele falou que o diabo apareceu para ele e mandou o caneco de tinta no capeta. Diz que está lá. David Brainerd, que foi missionário, queridos, entre os indígenas americanos, depois de longos dias de viagem, ele chega a uma tribo indígena onde ele pretendia pregar o evangelho. E ele chega no meio de uma nevasca, com neve até a cintura praticamente. Ele relata isso em um dos seus diários. E quando ele chega no meio da nevasca, os indígenas estavam endemoniados, cultuando ídolos. E quando ele vê aquela cena, David Brainerd se coloca de joelhos, no meio da neve, e ele começa a orar. Quando ele percebeu, a neve ao seu redor tinha derretido, e os indígenas estavam todos caídos pela tribo. Quando nós olhamos para essas experiências, queridos, nós pensamos: está aí, isso é um dia mau. O meu foi apenas um dia difícil, um dia complicado no trabalho. Acontece, queridos, que com isso nós acabamos por não perceber o quanto nós somos alvos das ciladas do diabo, o quanto nós somos alvos dos ataques de Satanás. Nós temos a tendência de achar que porque nós não estamos enfrentando uma fornalha de fogo acesa, então está tudo bem, tudo que eu preciso é descansar. E por causa disso, nós acabamos pensando que ao invés de uma armadura, o que nós precisamos é de uma boa noite de descanso, de um filme, ou então de um jogo de futebol, ou então só pôr o pijama e descansar. Você quer ver como isso funciona na vida da igreja? Queridos, pela graça de Deus, o nosso departamento de música da igreja tem caminhado muito bem há algum tempo. O presbítero Paulo, como conselheiro desse departamento, está aí para testemunhar isso. Pela graça de Deus, nosso departamento de música caminha muito bem. Mas você sabe que não é nenhuma novidade quando a gente fala sobre o quanto os ministérios de louvor das igrejas dão problema, não é verdade? Você já pensou por que isso acontece? Você já percebeu que a gente dá respostas naturais para isso? A gente fala assim: que música é muito cheio de ego. São tudo metido, eles gostam de aparecer. E se tem um que aparece mais que o outro, daí ele já cria um caso. Esse é o nosso olhar natural para isso, né? Mas eu vou te contar por que isso acontece. O Salmo de número 22, versículo 3, nos diz que Deus está entronizado em meio aos louvores. E se tem uma coisa que o diabo não gosta, queridos, é ver o Senhor entronizado. Então onde é que ele vai atacar? Naqueles que são responsáveis por conduzir o louvor na igreja. Você já reparou que antes de um grande evento, normalmente acontecem brigas, desavenças, discórdias, ciúmes entre os irmãos? Como é que nós respondemos a isso? É que fulano é muito difícil. É difícil de lidar com ele. Olha, não sei como é que eleger esse cara. Você já percebeu que as pessoas mais atacadas na vida da igreja não são os impuros e imorais?
É curioso, queridos, que nós detonamos a vida dos líderes da igreja e ao mesmo tempo dizemos que nós temos que ser tolerantes com aqueles que têm vivido de maneira indigna do evangelho. Mesmo que os pecados cometidos sejam os mais escabrosos, nós temos a tendência de atacarmos os líderes e passarmos a mão na cabeça daqueles que vivem de maneira imoral. Você já pensou por que isso acontece? Você já parou para pensar o motivo pelo qual as famílias de pastores e missionários são tão complicadas e enfrentam tantas lutas? Lá em casa até os nossos filhos já têm aprendido a perceber que as coisas na nossa vida acontecem de um jeito diferente do que nas demais famílias. Nós estávamos indo de viagem para Pato Branco. E no dia anterior, eu ia pregar lá. No sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, nós fomos junto com a banda Celeste. Na quinta-feira, o Daniel começou a ficar doente. Na sexta-feira, eu comecei a ficar doente. No sábado de manhã, que a gente ia sair para a viagem, a gente atrasa. Eu vou parar para abastecer, o pneu do carro está furado. Volto, paro na borracharia, saio em viagem, trânsito aleatório na saída da cidade. E era aleatório mesmo, não tinha absolutamente nada na estrada. Meia hora praticamente parados. A Ana vira para nós e fala assim: por que essas coisas só acontecem com a gente? E aí eu falei para ela: Ana, todo mundo fica doente. Todo mundo se atrasa. Todo mundo tem o pneu furado. Todo mundo enfrenta um congestionamento na estrada. Mas tudo isso junto é o pacote da família pastoral. Não parece evidente, queridos, que aqueles que são chamados a desempenhar algum chamado específico na vida do povo de Deus são aqueles que são mais atacados por Satanás e seus demônios? Acontece, queridos, que não são só estes que são atacados. Todos nós somos chamados para realizarmos grandes obras e sinais e prodígios pelo poder do Senhor. A igreja do Senhor é quem exalta a majestade do nosso Deus em adoração. A igreja do Senhor é quem prega o evangelho para libertar outras pessoas das trevas em que vivem. A igreja do Senhor está agindo para tornar o reino de Deus conhecido em toda a terra. A igreja do Senhor está construindo uma realidade de verdade, justiça, paz, fé, salvação nesse mundo. Queridos, nós somos cooperadores de Deus ao proclamarmos a palavra de Deus. Acontece que o diabo não está nada contente com isso. E por isso, ele fará o possível para tentar transformar a nossa vida num inferno, irmãos. É por isso que nós precisamos resistir. Nós precisamos permanecer inabaláveis. Porque nós temos grandes obras a realizarmos. Obras essas que o Senhor nos chama para, como povo de Deus, testemunharmos dos seus poderosos feitos. Como povo de Deus, nós somos chamados a adorarmos e demonstrarmos que Deus está entronizado. Ele é o governador máximo de tudo que existe. Como povo de Deus, nós somos chamados para demonstrarmos a realidade do reino de Deus que transforma a história e que transformou a nossa vida. Como igreja, queridos, nós somos chamados para realizarmos grandes coisas nas mãos do Senhor e pelo poder do Senhor. E nós só podemos resistir pelo poder que o Senhor concede à sua igreja. Há 3 semanas atrás, queridos, eu preguei nos versículos 10 a 12 desse texto. Hoje a minha intenção era ir do 13 ao 17. Você já percebeu que eu fui mal sucedido. No entanto, queridos, nós precisamos olhar para essa realidade. Todos nós enfrentamos dias maus.
No entanto, queridos, mesmo nos dias maus, nós somos chamados para realizarmos grandes coisas pelo poder de Deus. O Senhor, pela sua graça, nos capacita para isso, irmãos. O poder de Jesus está disponível para a igreja. A nossa força não está nas nossas habilidades ou recursos. O nosso poder não está no tempo que nós temos de caminhada na fé, como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. E honestamente, queridos, nem mesmo no quanto nós conhecemos da Bíblia, ou então há quanto tempo nós estamos no ministério. Se os nossos inimigos fossem inimigos naturais, outros seres humanos, sangue e carne, queridos, nós poderíamos resistir pela nossa própria força, ou pelas nossas habilidades, conhecimento, teologia ou virtudes. Acontece que os nossos inimigos são espirituais, irmãos, e eles não estão nada contentes com a adoração da igreja. Eles não gostam nem um pouco da proclamação da igreja. Satanás e seus demônios não superam o fato de que nós fomos separados para realizar grandes obras para a glória de Deus. É por isso que nós seremos sim atacados. Mas pelo poder de Deus, nós podemos resistir. Por causa do poder de Deus, nós podemos permanecer inabaláveis ao realizarmos aquilo que nós fomos chamados para fazer, não através dos nossos recursos, mas através do poder de Deus. O poder da igreja, queridos, é o poder de Cristo no Espírito que Ele nos concedeu. O poder de Cristo está disponível para nós pelo Espírito Santo, irmãos. E é tempo de começarmos a realizar grandes obras para a glória de Deus. Que Deus nos conceda graça e poder para resistirmos no dia mau. Que Deus derrame do seu poder para permanecermos firmes e inabaláveis diante das armadilhas de Satanás. E que assim, o Senhor nosso Deus nos abençoe. Nós vamos nos